Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago e vamos fazer um estudo hoje sobre o edital de seleção do Instituto Federal, né, de 2022 para início em 2023, tá? Eu trouxe aqui o conteúdo do edital e também eu trouxe a resolução, né? Vamos resolver uma prova de 2020, tá bom? Técnico de nível médio integrado, aquela provinha que geralmente fazem no nono ano para ter acesso ao ensino médio, né, e técnico integrado lá no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, beleza? Então aparecem às vezes vários nomes aqui no edital, tá pessoal? Deixa eu colocar eu menor aqui, isso. Às vezes aparecem vários nomes aí que talvez o aluno olhe e tenha uma certa estranheza, né? Está tão acostumado com esses nomes. E eu quero fazer uma rápida explanação com vocês para a gente resolver todas as questões, né, da prova de 2020, tá bom? Então, olha só, esse daqui é o edital de 2022, desculpa, 2022, para ter acesso a 2023, tudo bem? Então, o primeiro tópico que eles falam aqui são números e operações. Então, olha só, nós vamos trabalhar com números e operações, tudo bem? Fica bastante atento a esses nomes aqui, ó, operações. Tá bom? No segundo, né, a segunda unidade a segunda habilidade que você tem que ter está em grandezas e medidas, no espaço e forma, no tratamento de informação, tá bom? O que está em números e operações? Tá lá, ó, os números naturais e inteiros, tá bom? Tá os números racionais, tá os números irracionais, tá os números reais. O que eu vou ter que fazer com esse conjunto numérico? Além de eu saber identificar, eu tenho que também saber realizar o quê? As operações, olha lá, operações, né? Eu tenho que saber realizar essas operações aqui. Opa, aqui ficou ruim demais. Eu tenho que saber realizar as operações. Então eu tenho que fazer operação com fração, com decimal, com inteiro, com fracionário e tudo mais, tá bom? Operação de adição, subtração, multiplicação, divisão. Além disso, potência e raiz, que atrás aqui, beleza? Eu também tenho que saber fazer operações, tá? Com múltiplos e divisores, ou seja, vai calcular também o MMC e o MDC, beleza? Operações com radicais, tá? Equação do primeiro e do segundo grau, lembra lá? O primeiro grau, quando inicialmente aparecia no sétimo ano, que você calculava um xizinho, e do segundo grau você utilizava a técnica de Bhaskara para resolver. Nós temos também a regra de 3 simples, não tem a composta. Então você vai ter que ficar bastante atento em grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Também temos porcentagem e o sistema métrico decimal, tá bom? Grandezas e medidas, aqui nós vamos trabalhar com ângulos, triângulos, quadriláteros. Não vai pedir para desenhar o ângulo, mas sim você saber identificar, por exemplo, o ângulo reto, o ângulo raso, ângulo de 90, 180, 60, 45, tá bom? Saber que dentro de um triângulo a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a soma dos ângulos externos de um triângulo é 360, tá bom? Que dentro de um quadrilátero é 360 graus, beleza? Área de polígonos, ó, polígonos em geral e áreas de polígonos. Então você vai ter que saber calcular a área do triângulo, a área do quadrado, a área do retângulo, a área do trapézio, a área do losango e também do círculo, beleza? Unidades de medida, tá? Então ali, ó, além disso, você vai ter que saber também transformar quilômetro em metro, litro em mililitro, enfim, né? Aqui no espaço e forma nós temos o quê? Nós temos razão e proporção, tá? Razão e proporção. Temos o teorema de Tales, um feixe de retas paralelas cortadas, né? Semelhança e congruências de triângulos. Então você vai ter que estudar lá o critério lado, 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 ângulo, lado. O teorema de Pitágoras, tá? Vai falar de cateto, hipotenusa, triângulo, retângulo, enfim. Relações métricas do triângulo, retângulo. Volume do bloco retangular, vou chamar a atenção para ele, tá? O volume do bloco retangular. Então, olha só, quando nós estávamos falando de área, né? Área aqui, ó, de vários polígonos. Já o volume, você precisa saber o volume do paralelepípedo, né?
Então vai ter que calcular, multiplicar a altura, largura e profundidade. Todas elas vai ter que estar em metro ou todas da mesma unidade de medida, digamos assim. Todos em centímetro. Se não tivesse, vai ter que fazer a transformação antes para depois calcular. Beleza? Tratamento da informação, coleta e organização de dados, tabelas e gráficos. Ou seja, você vai ter que fazer uma leitura e uma interpretação de tabelas e gráficos. É bastante simples. Geralmente, as questões que caem para você analisar tabela e gráfico são questões mais simples da prova, tá bom? Mas tem que dar uma estudadinha, dar uma treinada, saber ler e interpretar uma tabela e um gráfico, tá bom? Beleza? Vamos aqui na questão número 21. Essa daqui são questões do exame de seleção do Instituto Federal de 2020, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou aumentar aqui minha tela rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sempre vou resolvendo a questão e vou voltar no conteúdo programático, esse conteúdo que está aqui, ó. Esse conteúdo que está aqui, eu vou ficar voltando nele para identificar para você onde que a gente está utilizando para resolver esse problema, para você ficar bem atento no que realmente cai, tá bom? Então vamos lá, ó. Questão número 21, deixa eu mudar aqui. Questão número 21, deixa eu apagar isso aqui, né? Opa, aí. Apagar tudo. Vamos iniciar. Questão número 21, pessoal. Judite é dona de uma casa de animais. É dona de uma loja de animais, gente. Ela precisa trocar a água de um aquário pequeno de peixe a cada 15 dias. Opa, uma informação. Então ela precisa trocar a água em 15 dias. Beleza? Além disso, ela troca o filtro de bomba a cada 21 dias. Então, filtro da bomba a cada 21 dias. Tá? Ambas as trocas são realizadas independente de qual dia da semana seja, mesmo nos fins de semana. Se a água e o filtro forem trocadas no dia 9 de agosto, e se Judite não atrasar nem adiantar nenhuma troca, qual será o próximo dia que eles serão trocados juntos novamente? Legal, né? Interessante esse problema. Nossa, agora ferrou, né, professor? Eu vou ter que ficar contando de 15 em 15, 21 e 21, né? Deixa eu contar uma coisa para você, gente. Deixa eu aumentar aqui. Esse tipo de problema é um problema clássico de MMC, tá? Eu vou explicar o porquê que é um problema de MMC que você não vê muitas vezes na escola. Desculpa. Não vê muitas vezes na escola, mas é um problema clássico de MMC. Como que você sabe que é um problema clássico de MMC, professor? É o seguinte, ó. Vamos olhar aqui com bastante clareza, ó. Ela tem que trocar a água de 15 em 15 dias. Então, ela trocou hoje, depois de 15, depois de novamente 15, depois de novamente 15, depois de novamente 15. É como se fosse uma tabuadinha, né? 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4. São múltiplos, tá bom? Então, ó, eu já identifico aqui no meu edital a questão que fala de múltiplos e divisores, beleza? Então aqui a gente vai ter que tratar de múltiplos e divisores. A outra informação está falando que a bomba é a cada 21 dias. 21, 21, 21. Então é múltiplo também de 21 dias, tá bom? Eu quero saber qual será a próxima troca. Então eu estou falando o menor, né? O menor tempo que isso acontece, o menor tempo que eles coincidem em ser trocados. Eu quero trocar junto, então é coincidência. Então eu tenho que pegar um múltiplo que coincide no menor tempo. Dois múltiplos, né, que coincidem no menor tempo. Então eu estou falando de um mínimo múltiplo comum, beleza? Eu estou falando disso, de MMC. Então vamos calcular o MMC aqui de 15 e 21 dias. Tá? Só mais um exemplo aqui para vocês, ó. Deixa eu aumentar aqui. Um exemplo aqui para vocês. Vou te dar exemplos de problemas de MMC. Problema muito clássico, que sempre vira e mexe aparece em provas, seja para acesso no Instituto Federal e concurso em geral, no Enem também. A pessoa tem que tomar 2 remédios, um a cada 6 horas, um a 8 horas. E ela toma juntos os dois. Quando que ela vai tomar os 2 remédios juntos novamente? É um problema de MMC.
Então você vai ter que calcular MMC de 6 e de 8. Beleza? Outro, tem um percurso, não sei quantos quilômetros, uma pessoa vai de bicicleta, outra de a pé. E uma anda a uma velocidade, a outra um pouco menor. Quando que eles vão se encontrar no percurso? Depois de quanto tempo? Novamente um problema de MMC. Vou imaginar um outro aqui. Uma pessoa tem uma estrada, né? Tem uma estrada e ela planta árvores. Uma árvore a cada 7 metros de um lado e uma árvore a cada 5 metros de outro. Não me pergunte por que ela faz isso, mas ela planta. Então, quando que elas vão coincidir novamente? Essa questão de coincidir é MMC. Beleza? Vamos resolver aqui então. MMC de 15 e 21. Eu vou escrever aqui, ó, 15 e 21. Passo uma barrinha e começo a efetuar as divisões. Eu começo dividindo pelos números primos. O primeiro número primo é o 2, tá? Então 15 e 21 não dá para dividir por 2, então eu não começo com o 2. Eu vou começar, obviamente, com o número 3, porque eu vejo que 15 é divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5 e 21 dividido por 3 dá 7. Tá bom? E agora eu vou dividir por 5, que fica 1 e aqui 7, e divido por 7, que fica 1 e 1. Beleza? O meu MMC é a multiplicação desses valores aqui. Que no caso, deixa eu fazer 3 vezes 5 dá 15, vezes 7 dá 105. Ou seja, depois de 105 dias, eles irão coincidir. Aí eu olho aqui nas minhas respostas, não tem 105. Então a gente tem que descobrir qual que é a data que vai dar 105 dias exatamente ali das alternativas. Então vamos lá, né? Então ela começou em que dia? 9 de agosto, tá? 9 de agosto. Certo? Para eu terminar agosto, vou ter quantos dias? Essa é a pergunta, né? Agosto é de 30 ou 31? Bom, eu aprendi uma técnica com meu pai que era a seguinte. É o seguinte, você usa aqui os dedos, as partes de cima do seu dedo. A parte mais alta do osso aqui é 31 dias, a parte mais baixa é 30. Ou, se for no caso de fevereiro, é 28 a 29. Tá bom? Então, ó, janeiro 31, fevereiro 28 a 29, março 31 e assim por diante. Então vamos localizar onde está agosto? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí eu volto novamente. Agosto está em 31, está no ponto mais alto aqui da minha mão, tá bom? Está no 31. Então agosto eu sei que tem 31, tá bom? 31 dias. Então olha só, de 9 até o dia 31 tem quantos dias? Eu realizo a operação, 31 menos 9. Quanto que é 31 menos 9? 31 menos 9 é 22. Então são 22 dias, tá? Vou apagar a palavrinha dias aqui. São 22 dias que restam ali em agosto. Nada próximo ainda de 105 dias. Então, eu vou para o mês de setembro. O mês de setembro tem quantos dias? O mês de setembro, se agosto tem 31, setembro tem 30. Então, eu vou somar mais 30. Tá bom? Então, aqui eu já tenho 52 dias. Nem próximo dos 105. Então, nas minhas respostas, eu já consigo eliminar. Ó, esse cara aqui com certeza não é. Esse carinha aqui também não é. Beleza? Que são de setembro. Então eu vou para outubro. Outubro, pelas minhas respostas, com certeza eu vou ter que utilizar todo outubro. Outubro é 31 dias. Então 52 mais 31, então até agora aqui, ó, vai dar 83 dias, tá bom? No final de outubro já se passaram 83 dias. Se eu somasse mais 30, que é de novembro, se eu somasse mais 30, aqui iria para 113 dias. Já iria passar, esse número aqui iria ultrapassar o meu MMC. Então eu preciso ver qual vai ser o dia de novembro que vai coincidir exatamente com 105. Para eu resolver isso, é só eu fazer 105 menos 83, tá? Então eu resolvo essa operação aqui, dá 2. E aqui dá 2 também, ó. 10 menos 8, 2. Então vai ser no dia 22 de novembro. Beleza? A alternativa correta aqui, ó, é a alternativa C. Beleza? 22 de novembro. Quais foram os conteúdos? Ixi, gente, eu tô grande aqui. Eu trabalho para vocês enxergarem, né?
Mas olha só, qual que vai ser o conteúdo que você tem que estudar? Múltiplos e divisores. E o que mais? As operações. Opa, ficou preto ali o negócio. Vai ser múltiplos e divisores. E o que mais? As operações. Claramente as operações aqui de multiplicação, de divisão, de MMC, você tem que estar craque nisso. Beleza? Vamos para a questão número 22. Questão número 22. No final do ano letivo, os 4 estudantes listados abaixo estavam concorrendo como orador da turma. O critério determinado para definir o orador oficial é o estudante com maior rendimento acadêmico escolar. Ou seja, vou anotar aqui, ó, maior rendimento acadêmico, né, escolar aí, é o cara que tirou as melhores notas, né? Que é calculado a partir das médias das notas das unidades curriculares já cursada. Também será escolhido um orador substituto para possíveis imprevistos. Então nós teremos um orador substituto. Sendo que o que tiver o segundo maior RA, né, vai ser o orador substituto. Dessa forma, quem será o estudante escolhido como orador e quem será o seu substituto? Ou seja, qual é a maior média e qual é a segunda maior média, tá? Professor, tem que calcular a média aqui? Não, as médias já estão calculadas. Aqui já ficou bastante simples a gente calcular porque já está dado a média. A gente só vai observar os números. Nós vamos observar se esses números são maiores, são menores, tá bom? Então, essa daqui foi para facilitar mesmo, né? Essa daqui vem simples, você não precisa calcular nada, é só você observar qual que tem a maior média e qual tem a menor média. Qual número é maior? Uma técnica bastante importante que eu falo para vocês é que quando tem esses números com vírgula, digamos assim, eles têm uma parte inteira e uma parte decimal. Você concorda? Ó, por exemplo, 9729. Ele tem uma parte inteira, que é a parte antes da vírgula, e tem uma parte decimal, que é depois da vírgula. Quando você vai fazer uma comparação entre esses dois, o ideal, o legalzinho, é você deixar todas com a mesma casa decimal após a vírgula. Então, olha só, esse caso aqui que é o 8, eu adiciono 2 zeros aqui, ó, para ficar com 3 algarismos. Esse aqui que só tem 2, eu adiciono 1 zero e adiciono 1 zero. Ficou bastante simples agora da gente identificar. Posso fazer isso, professor? Pode. Tá bom? Pode fazer isso aí, tranquilamente. Ficou bem simples da gente analisar, né? Vamos ver qual tem o maior número inteiro. No caso aqui, todos eles são iguais. Todos eles têm 9 como o maior número inteiro. E depois nós vamos ver o primeiro decimal que aparece. Qual que é o maior aqui? É o 8. Ó, então Benjamin, que só tinha 9,8, e os outros tinham 9,730, enfim, são o 900. 9,8 é maior do que esses outros números. Então, Benjamin vai ser o orador da turma. Ele está em primeiro aqui. Ó. E quem que vai estar em segundo? Quem tem o 7. Olha lá, o 7. Então, esse carinha aqui, o Diógenes, já sumiu, tá? O próximo número é o 2 e o 3. Qual que é maior? O 3. Então, o próximo maior aí é o Kleber. Então, Kleber será o orador substituto. Então, vamos lá para nossas alternativas. O orador será o Kleber, o substituto será o Alceu. Não, o orador é o Benjamin. Então, não é essa questão. O orador é o Alceu? Não. O orador é o Benjamin. E o substituto será o Alceu? Não, será o Kleber. Não, será o Kleber. Letra D. Então, a alternativa correta aqui, ó. Letra D, tá? Então essa é uma questão que você tem que analisar os números. Aí eu volto aqui no edital. Tem aqui análise de números, verificar qual é maior, qual é menor? Não, mas tem aqui ó, o sistema métrico decimal, tá bom? Sistema métrico decimal. Entre números, podemos colocar aqui ó, números racionais. Você está vendo o sistema métrico entre números racionais, tá bom? Vamos lá, a próxima. Tá percebendo que, às vezes, o nome que está lá não é o que está sendo cobrado, né? Poderia estar lá na parte do edital. Comparar números com vírgulas. Não tem isso, mas está lá escrito sistema métrico decimal. Tá bom? Renan é o dono do cinema.
e fez o seu gráfico a seguir a partir dos números de vendas de ingressos da última semana. O preço do ingresso em seu cinema é de R$15 de segunda a sexta. Opa, marca aí. 15 de segunda a sexta. E R$20 de sábado a domingo. Eu vou até marcar de outra cor. Sábado a domingo, beleza? Aí. Então nós temos aqui um gráfico que mostra as vendas de segunda-feira, 600 vendas, terça 500, quarta 300, enfim. Sabendo que nesta semana Renan faz promoção e os ingressos foram vendidos pela metade do preço apenas na segunda e na terça. Opa, olha só. Metade do preço apenas na segunda e na terça. Informação importantíssima. Qual foi o valor arrecadado pelo cinema com as vendas dos ingressos nesses 7 dias? Não é só segunda e terça, são todos esses dias. Só que segunda e terça é metade do preço, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver essa questão. Como que eu resolvo? Voltando lá no edital. Essa daqui é uma questão que está cobrando o quê? Essa é uma questão que está cobrando o quê? Coleta e organização de dados, leitura e interpretação. E também está trabalhando com operações, com números inteiros e também vai ter números racionais ali. Beleza? Sempre as operações vão estar envolvidas, né? Vamos lá, ó. R$15 de segunda a sexta, só que teve metade, né? Então eu vou somar aqui, ó, segunda e terça, vou somar esses dois valores, que é 600 e 500. Vamos fazer aqui, ó, 600 mais 500, tá bom? Esse valor aqui dá 1.100. Cada ingresso desse aí foi cobrado pela metade do preço. Metade de 15 é 7,50. Então eu faço vezes 7,5. Tá bom? Vou fazer aqui na minha calculadora, mas você faz na mão aí. O vídeo já tá grande, vai ficar gigante. Então ele teve aqui 8.250, beleza? Ele arrecadou 8.250, segunda e terça. Quarta, quinta e sexta, vamos somar porque ainda é um preço de R$15. Então vamos somar. Quarta, R$300. Quinta, R$300 não, 300 pessoas. Quinta, 400 pessoas. E sexta foram 600 pessoas. Beleza? Conseguiu identificar aqui, ó. Quarta, quinta e sexta. Tudo bem? Beleza? Essa soma aqui dá quanto? Ó, 300 mais 400 mais 600. É só você somar aqui, tá, turma? Ó, 3 mais 4 mais 6. Beleza? Deu aqui... Opa, na minha calculadora aqui eu coloquei vezes, aí complicou, né? 1.300. Quanto que é cada um dos ingressos nesses dias? É R$15 vezes 15. Beleza? 3.600 vezes 15 dá 19.500. Opa, tá pertinho de mim aqui. Vou colocar aqui embaixo, tá? 19.500. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Resultado dessa operação. Beleza? Vamos ver sábado e domingo? Sábado e domingo, nós temos quantos ingressos aqui no sábado? No sábado foram 600, mas no domingo 500, né? Desculpa, gente, é 500 aqui, ó. Eu acho que aqui era 500 também, ixi, acabei complicando aqui, ó. Vou fazer essa marcação. Aqui é 500, tá? Corrigindo aqui, Rapidex. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui para corrigir. Ó, aqui realmente era 500, né? Quarta, 300. Quinta-feira, 400. Sexta-feira, 500. Então, a minha soma aqui dá 1.200, beleza? 1.200 vezes... Deixa eu coloquei dividido ali, mas é vezes R$15. Tá? Vezes R$15. Isso aí dá... Vamos colocar 12 vezes 15... 18 mil. Beleza? 18 mil. Coube não. Vou colocar aqui embaixo. 18 mil nesses dias. E sábado e domingo é 600 mais 500, tá? Pode ser invertido aqui a ordem, não tem problema. Beleza?
Aqui dá 1.100 e cada ingresso é R$20, vezes 20. Então eu vou ter aqui, ó, vou ter 22 mil. Tá bom? Ele quer saber a soma total. Então eu vou somar esses carinha aqui, com esse carinha aqui, com esse carinha aqui. Então vamos lá, ó. 2200 mais 18 mais 8.250. Somando tudo aqui dá 0, dá 5, dá 2, 8 com 8, 16, 17, 18, sobe 1, 4.825. 4.825, a alternativa correta. Letra C, beleza? R$48.250. Tranquilo? O que a gente teve que fazer nesse daqui? Interpretação de dados, de tabelas, né? Realizar operações de multiplicação, operação com número com vírgula aqui, ó. É basicamente isso, tá bom? Não teve muito problema essa questão. Questão número 24, vamos lá? Questão número 24. Dona Margarete quer fazer uma xícara. Novamente, uma xícara. Dona Margarete quer fazer uma receita gastronômica que exige 3/4 de xícara de farinha. Então, 3/4 de farinha. Beleza? No entanto, o único recipiente medidor que ela possui é uma colher que indica exatamente 1/8 de xícara. Quantas dessas colheres com farinha Dona Margarete precisará adicionar para seguir exatamente a receita? Então aqui nós estamos fazendo uma questãozinha de equivalência, fração equivalente, tá? Fração equivalente. Entra lá em operações de números racionais, beleza? Equivalência de frações. Então eu tenho que achar uma fração equivalente, ó. Se ela quer 3/4 de uma xícara, eu tenho que achar uma fração equivalente que tenha como múltiplo 1/8. Tá bom? Então, quantas dessas xícaras eu vou precisar? A quantidade eu não sei, então eu vou chamar de x. Beleza? X sobre 8, porque eu vou fazer essa multiplicação. 1 vezes x dá próprio x. Então vai ficar x sobre 8. Eu vou ver quantas dessas xícaras eu vou precisar. Para essa equação ser igual, basta eu igualar as frações e fazer a multiplicação cruzada, tá? Ó, então vai ficar 4 vezes x, 4x é igual a 3 vezes 8, que é 8 mais 8, 16, 24, tá? X é igual a 24 dividido por 4. X vai dar igual a quanto, gente? 6, né? Então eu preciso de 6 xícaras para conseguir realizar. 6 colheres, desculpa. 6 colheres. Alternativa correta, letra D. 6 colheres. Qual outra forma que eu poderia pensar, professor? Você poderia pensar o seguinte, ó. Eu tenho 3/4 de uma farinha e eu quero saber que fração que ela vai ser equivalente a uma coisa que tem um 8 e um embaixo. E um em cima, desculpa. Como que eu transformo uma equação, e aqui eu não sei o número de cima, na verdade, né? Se é 1, se é 2, se é 3. Então eu não tenho exatamente esse valor. Então eu coloco o x aqui, ó. Bom, pensa comigo, para elas serem iguais, se esse carinha aqui, ó, para virar 8, eu estou multiplicando por 3. Desculpa, eu estou multiplicando por 2. Estou multiplicando por 2. Não estou multiplicando por 2? Então esse carinha de cima tem que ser também multiplicado por 2 para tornar uma equação equivalente. 3 vezes 2 aqui em cima daria o número 6. Então seria 6/8. Eu precisaria de 6 colherzinhas daquela. Olha lá, tá aqui também. Beleza? Vamos lá para a próxima. Questão número 25. 3 times de futebol do campus do Instituto Federal participaram de um torneio promovido por meio de um projeto do professor de Educação Física. Nesse torneio, cada um dos times jogou 5 vezes. Vou anotar aqui, ó. Cada time jogou 5 vezes com cada um dos outros times. Beleza? A pontuação do torneio para cada jogo foi dada na seguinte forma.
são dados 3 pontos para o time vencedor e nenhum para o time perdedor. E em caso de empate, ambos os times ganham 1 ponto. Empate, os times ganham 1 ponto. A tabela a seguir mostra o total de pontos de cada time no final do torneio, tá bom? Com base nas tabelas, quantas partidas do torneio terminaram empatadas? Confesso para vocês que essa daqui é bem interessante, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá analisar, né? Então olha só. Nesse torneio, deixa eu voltar aqui, 3 times de futebol do campus do Instituto Federal participaram do torneio. Então tá. Cada um dos times jogou 5 vezes. Então eu vou colocar aqui, time do primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Eu vou colocar assim, o time A, o time B e o time C, tá bom? Cada um deles jogou contra cada um. Então olha só, o time A jogou com o time B. O time A também jogou com o time C. Beleza? Então essas são as combinações do time A. Quais são as combinações do time B? As combinações do time B são o B jogando com A, que foi esse jogo, e o B jogando com o time C. Beleza? E quais são as combinações do time C? O time C jogando com o A, olha aqui, C jogando com A ou A jogando com C, é a mesma coisa. E o C jogando com o B, olha lá, aqui também. Então em cada rodada tinham 3 partidas, certo? E como eles jogaram 5 rodadas, né? 5 vezes, olha lá, cada time jogou 5 vezes. Então, quantas partidas o total do campeonato? Foram 5 vezes 3 em cada rodada. Então, eu tenho 15 jogos. Correto? 15 jogos. Agora, a gente vai ter que pensar o seguinte, eu tenho um jogo, por exemplo, esse jogo AB. Que pontuação pode existir nesse jogo AB? Nesse jogo pode ser distribuído 3 pontos para o vencedor ou perdedor, né? Ou então 2 pontos. Um para o vencedor, um para quem empatou e o outro ponto para o time B, né? Um para o time A, outro para o time B. Tá entendendo? Então vamos supor, novamente. Se o time A ganha, são 3 pontos que são distribuídos. Se o time B ganha, são 3 pontos para o time B. Se o time A e o B empatam, então são distribuídos 2 pontos, um para o A, um para o B, certo? Existem apenas essa situação, beleza? Ou distribui 3 pontos para um time, ou distribui 1 ponto para cada um, ou seja, 2 pontos naquela partida de futebol, beleza? Vamos imaginar aqui, que nesses 15 jogos sempre houve um vencedor, ou seja, em 15 jogos, sempre teve um vencedor, ou seja, distribuiu 3 pontos. 15 vezes 3 dá 45 pontos. Tudo bem? Mas será que foi exatamente isso que aconteceu? Olha aqui, aqui eu tenho quantos pontos? 10 mais 20 dá 30. 30 mais 13 dá 43 pontos. Ou seja, houve partida, né, que teve empate, tá? Se tivesse um vencedor, sempre teria 45 pontos, porque são distribuídos 3 pontos em cada partida. Mas como houve empate, é distribuído apenas 2. Você percebe, que houve 45, se fosse sempre um vencedor ou um perdedor, mas aqui houve 43 pontos. E qual que é essa diferença? 45 menos 43. Essa diferença é de 2 pontos. Ou seja, houve 2 empates nesse campeonato, tá? Em 2 partidas foram distribuídas 2 pontos. E aí sobrou 1 ponto e sobrou outro ponto. Então, acabou sobrando 2 pontos da contagem total. Então, a alternativa correta é a alternativa A, 2 pontos. Beleza? Espero que tenha sido claro, tá? Se surgiu ainda alguma dúvida, volta no começo aqui dessa questão. Beleza? Lembrando, são 3 times, cada um disputa com eles mesmo, então nós temos 3 tipos de jogos, são 5 rodadas, então nós temos 3 vezes 5 jogos, nós temos 15 jogos nesse campeonato, beleza? E se tivesse um vencedor em cada um desses jogos,
eu teria 15 vezes 3, que no caso aqui daria 45 pontos no total do campeonato. Só que eu observei que houve 43 pontos. Por quê? Porque houve empate. Quando há empate é distribuído 2 pontos, um para o vencedor, outro para o perdedor. Sendo assim, basta eu realizar essa diferença de 45 pontos com 43 e vou obter 2 pontos. Esses 2 pontos sumiram da onde? Sumiram quando houve o empate. Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, questão número 26. Jackson faz parte de uma equipe que faz mergulho com trampolim. Cada mergulho que ele realiza é observado, avaliado e pontuado por 5 juízes. Eu vou anotar aqui, 5 juízes. Sua pontuação final é o produto do grau de dificuldade das acrobacias pela soma das pontuações dos juízes. Essa informação é extremamente importante. Produto do grau da dificuldade das acrobacias pela soma das pontuações dos juízes. Então você vai pegar e vai multiplicar o grau de dificuldade pela soma dos juízes. Beleza? No final do último campeonato, as pontuações dos juízes dos últimos mergulhos foram essas daqui. Sendo que o mergulho teve um grau de dificuldade 1.5. Qual a pontuação de Jackson nesse último mergulho? Pessoal, basta eu fazer o quê? Basta eu somar esses valores, multiplicar por 1,5 e somar por quantos valores eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, vamos fazer isso aí. Vou fazer 8 vezes... 8 mais 7 mais 6... Vamos colocar escrito assim, 8 mais 7 mais 6,5 mais 5,5 mais 7. Tá? Vamos somar isso aqui tudo e depois multiplicar por 1,5. Aqui vai dar 0, sobe 1. 7 com 7 dá 14. 14 com 6 dá 20. 20 com 8 dá 28. Com mais um, 29. 30, 31, 32, 33, 34. Tá? 34. Só que eu tenho que multiplicar por 1,5. Então eu coloco aqui, 34 vezes 1,5. Professor, aqui não ficou vírgula embaixo de vírgula, aqui não tem importância, né? 5 vezes 4, 20, 0 sobe 2. 5 vezes 3, 15, 16, 17. Mais 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Sim, eu tenho que colocar o mais embaixo do último valor, né? 0. 7 mais 4, 7. 8, 9, 10, 11. 1 sobe 1. 1 mais 1, 2. Com mais 3, 5. 51 pontos. A alternativa correta, aqui nesse caso, é a letra C. Beleza? Bastava eu somar todos. De início eu achei que era a média, mas não é a pontuação apenas, né? Então, bastava você somar todos os valores e multiplicar pelo coeficiente aqui, por 1,5. O produto é a multiplicação do grau de dificuldade das acrobacias pela soma da pontuação. Então, eu somei a pontuação e fiz o produto da dificuldade. Multipliquei pela dificuldade. Beleza? Então, é importante a gente aprender também como interpretar, como a gente ler e entender um problema de matemática, né? Vamos olhar aqui no conteúdo programático e ver onde foi cobrado. Foi cobrado qual item ali? Foi cobrado números racionais, que são números decimais, né? As operações. E basicamente foi isso, né? Basicamente foi isso aí. Então, operaçõezinhas de multiplicação, divisão e tudo mais. Questão número 27, melhor dizendo. Joaquina, que ama astronomia, estava curiosa para saber o que era um ano-luz. É muito interessante, né? Um ano-luz. Um ano-luz. Que ouviu na televisão. Pesquisando, ela descobriu que o ano-luz é uma unidade de medida que corresponde a uma distância que a luz atravessa o vácuo durante um ano. Ano-luz é uma distância, tá? Que a luz atravessa no vácuo durante um ano. Qual que é essa distância da luz durante um ano? Tá bom?
Essa distância é de aproximadamente esse número aqui gigantesco, inclusive está escrito em notação científica. Com essa informação, qual é a medida de um ano-luz em centímetros? Olha só, observação importante, aqui está em quilômetro e eu quero saber em centímetro. Vamos lá pensar já de cara. Se está em quilômetro e eu quero saber em centímetros, obviamente tem que ser um número maior. Você concorda comigo? Tem que ser um número maior, né? Se tivesse, por exemplo, 1 quilômetro e eu quero saber em centímetros, 1 quilômetro é quantos centímetros? 1 quilômetro é quantos centímetros? É quantos metros, melhor dizendo? São 1000 metros. E 1000 metros são quantos centímetros? São 1000 e aumenta mais 3 zeros. São 1 milhão de centímetros, 1 quilômetro. Tá bom? Então, aqui vai entrar qual situação no edital? Aqui vai entrar no edital a situação, deixa eu voltar lá, de relações não, sistema métrico decimal, tá bom? Onde você tem que transformar aí as suas medidas, tá? Quilômetro, metro e tudo mais. Como é que a gente faz isso, professor? Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Tem que lembrar da tabelinha. Eu costumo utilizar a tabelinha, eu gosto de entrar na tabelinha. Ó, a tabelinha é K, H, A, M, 10, 100, 1000. KH da 10, M, 10, 100, 1000. Metro, 10, 100, 1000. Beleza? Depois eu adiciono só o M. Se fosse litro, você adicionaria o L. Ó. Beleza? Se eu estou aqui em quilômetro e eu vou para hectômetro, eu estou fazendo uma multiplicação por 10. Se eu estou voltando, eu estou fazendo uma divisão por 10. Beleza? Eu estou fazendo uma divisão por 10. Ou seja, eu estou aumentando o zero ou diminuindo o zero. Se eu estou em quilômetro e eu quero vir para centímetros, centímetros está aqui, ó. Certo? Então eu tenho que andar quantas casinhas? Ó, eu tenho que adicionar um zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros, 5 zeros. Beleza? 5 zeros. Inclusive o professor tinha feito errado aqui, né? Ele tinha colocado 6, mas é 5. Então eu tenho que adicionar 5 zeros. Isso aí, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aí, 5 zeros. Então olha só, esse número aqui, ó, esse número total, esse 10 elevado a 12, o 10 elevado a 12 vai ser adicionado mais 5 zeros. Ou seja, esse 12 aqui eu vou somar mais 5. Tá bom? Quanto que é 12 mais 5? É 17. Tá bom? Então é esse mesmo número aqui vezes 10 elevado a 17. Certo? Então a alternativa correta aqui, ó, é a letra D. Tá? Gabarito ali é a letra D. De conseguir realizar essa questão. Né? D de conseguir realizar essa questão. Muito bom essa observação. Ai, meu Deus. Ajuda nós. Determine a altura de um paralelepípedo. Então vamos lá, pessoal. Ó. Determine a altura de um paralelepípedo retangular, sabendo que o seu comprimento é de 30 centímetros e sua largura é de 15 centímetros e seu volume é de 4.500 centímetros quadrados. Cúbicos, né? Se é volume, é cúbico. Tá bom? Pessoal, seguinte, né? Vamos desenhar um paralelepípedo aqui. O comprimento é 30, a largura é 15, tá bom. Então vamos desenhar ele aqui, ó. Comprimento mais ou menos 30. Paralelepípedo, para quem não sabe, é como se fosse um bloco, né? Um bloco aqui. Aqui seria 15, a largura, tá bom? O comprimento, opa, saiu aqui. Deixa eu localizar aqui direito. Aí. Comprimento aqui vai ser 15, tá? 15.
E a largura aqui vai ser 30, beleza? E eu quero saber a minha altura. Quero saber esse valor aqui. Todos eles estão em centímetros, beleza? Então eu quero saber qual que é o valor de x para eu ter um volume de 4.500 centímetros cúbicos. Pessoal, o volume ele é calculado pela área da base, que nesse caso é o 30 vezes o 15, vezes a altura, tá? Vezes o x. E esse valor aí, o volume, é dado para vocês, é 4.500. Então, eu vou ter que igualar esse cara com esse cara e resolver a minha equação. Eu já vou resolver aqui, ó. Quanto que é 30 vezes 15 vezes x? 30 vezes 15 dá 450. Então, é 450x. Então, olha só, 450x é igual, tá, a 4.500. Passando lá, né, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, dividindo 4.500 por 450, tá? Opa, foi um zero a mais aqui. Deixa eu apagar. Eu vou encontrar que é 10, né? Se eu fizer essa divisão aqui, eu vou encontrar que é 10. Então, a largura é 10 centímetros, tá bom? Tá querendo saber a largura, comprimento, a largura e o volume. A altura aqui, ó, é 10, beleza? A minha altura é 10, o valor que faltava aí é 10 centímetros. Tudo bem? Beleza? Espero que sim, gente. Ó, vou resolver a 29 e aí depois eu posto um outro vídeo continuando as questões, tá? Meu primo pediu emprestado R$40 para pagar ao final de 2 meses. Então, R$40, o cara vai pagar depois de 2 meses, só que aí vai envolver uns juros, né? Ultimamente nem a mãe está emprestando sem juros, né? Emprestei com a condição de que ele me devolveria R$60. Qual foi a taxa de juros cobrada ao mês? Bom, aqui entra em porcentagem, aqui entra também regra de 3, que é o que nós vamos resolver, tá bom? Então vamos lá, ó. Nós temos que o 40% é equivalente os R$40, desculpa, é equivalente a 100% do valor emprestado, certo? O rapaz aí teve que devolver 60, ou seja, 60 menos 40 é 20. Ele teve que pagar R$20 de juros, correto? Esse R$20 representa quantos por cento? Vamos lá, ó. Eu já consigo ver que ele representa metade, né? Se é metade é 50%. Mas se eu não conseguisse ver isso, eu iria resolver, né? Multiplicaria aqui cruzando, tá? Então vai ficar 40 vezes x, 40x. 20 vezes 100, só eu contar os zeros aqui, né? Então 3 zeros dá 2.000. Faço a divisão, 2.000 por 40, eu tenho que é 50, tá bom? Então a resposta correta é 50? Não, né? Primeiro, que é 50% ao mês. Desculpa, 50% no final de 2 meses, correto? Se ele quer saber quanto que é os juros ao mês, então se em 2 meses é 50, cada mês é 25. Era só eu fazer aqui, ó, o 50 dividido por 2, que no caso aqui dá 25. Então seria 25% ao mês aí, um juros extremamente alto, 25% ao mês. Beleza? Pessoal, então olha só, questão número 30, né? Dona Maria gasta sua aposentadoria da seguinte forma: a quarta parte que recebe vai para o aluguel. Quarta parte é uma divisão por 4, né? 1/4 é a quarta parte. Tudo bem? A terça parte do que recebe vai para a alimentação. Então, olha só, 1/3, beleza? A quinta parte do que recebe vai para medicamento. Então, vou colocar aqui, ó, 1/5. Tranquilo? Ela ainda usa 250 que sobram de sua aposentadoria para mimar os netos no fim de semana. Então, o 260 é o que sobra, né? Se eu somar, então, os valores ali das frações,
e tirar 1 desse valor é equivalente a 260, tá? Qual o valor da aposentadoria de Dona Maria? Vamos lá, pessoal. Fração, né? Números racionais que está lá no edital, tá bom? Eu tenho que lembrar que fração é uma divisão, né, por partes de partes iguais, tá? E a minha fração que representa um todo é a fração 1 sobre 1. No caso, a fração 1 sobre 1, ou somente 1, tá? Que também é a mesma coisa que apenas 1, ela representa o todo, representa, nesse caso, nesse problema, toda a aposentadoria que a Dona Maria recebe, beleza? Então, olha só, ela recebe 1, né? Só que ela tem que tirar essas despesas aqui, ó. Ela tem que tirar 1/4 que ela gasta com aluguel, ela também tem que tirar 1/3 da sua alimentação e ela também tem que tirar 1/5 que vai para medicamentos. E esse valor que sobrou, tá? Deixa eu apagar aqui. Esse valor que sobrou é o valor que ela gasta com os netos. Esse valor aqui que sobrou é o valor que ela gasta com os netos, é os 260. Tá bom? Essa operação aqui é 260. Tudo bem? Então vamos descobrir que fração que equivale o 260, tá? Então vamos resolver aqui dentro do parênteses primeiro. Então eu tenho, ó, 1/4 mais 1/3 mais 1/5, né? Soma de fração, tá? Então eu vou colocar aqui. Como é que eu faço essa soma de fração? Eu calculo o MMC entre 4, 3 e 5, tá? Eu calculo esse MMC, eu vou colocar aqui, ó, 4, 3 e 5. Como eles são primos entre si, eu sei que vai dar o valor da multiplicação deles, tá bom? Mas eu vou resolver aqui, ó. 3, 5. Divido por 2 novamente, aqui dá 1, aqui fica 3, aqui fica 5. Divido por 3, fica 1, 1 e 5. Divido por 5, fica 1, 1 e 1. Beleza? Então eu tenho que resolver essa multiplicação aqui, ó, que dá 4 vezes 3 vezes 5. Ah, foi o que eu falei para você, ó, 4 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 3, 60. Então aqui embaixo é 60, tá? E aí o que eu faço, né? Eu divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Eu divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Divido pelo número de baixo e multiplico pelo número de cima. Então, 60 dividido por 4 é igual a 15. 15 vezes 1 é 15. Então, aqui em cima vem o 15. Eu pego mais, coloco mais aqui no meio. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 1 é o próprio 20. Tá bom? E 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 1, 12. Coube aí? Ficou apertadinho ali, né? Mas aqui é 12. Deixa eu mudar minha câmera aqui rapidinho. Deixa eu tirar ela. Aqui. Beleza? Então, olha, eu vou fazer a soma desses valores, tá? Do 15 mais o 20 mais o 12. Quanto que dá 15 mais 20 mais 12? 15 mais 20 já dá 35, mais 12 dá 47, tá bom? 47/60 avos. Dá para simplificar? Nesse caso, eu acredito que não, tá? Ou dá, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu testar. Bom, vamos fazer sem simplificar mesmo, né? Eu acho que também não dá para simplificar, não. Tem que testar os valores aí. Bom, esse daqui é o que está entre os parênteses, né? Essa partezinha aqui que a gente tinha feito, ó. Tá? Falta tirar o 1 deles, né? Então vamos tirar o 1 desse valor aqui, ó. Então eu faço aqui, vou fazer aqui embaixo, 1 menos 47 sobre 60, tá? Fazer essa operação é a mesma coisa que eu tirar, né, no caso aqui, ó, 60 vezes 1 é o próprio 60, 60 dividido por 1 é 60, vezes 1, 60, 60 dividido por 60 é 1, 1 vezes 47, 47. Tá bom? Quanto que dá 60 vezes 60 menos 47? Dá 13. Tá bom? 13/60 avos. Beleza? Esse 13/60 avos, deixa eu voltar minha câmera aqui. Esse 13/60 avos aí, pessoal, é o valor que ela gasta com as netas, né? Que ela gasta aí na aposentadoria com os netos. Beleza? Então, olha só.
Esse carinha aqui é o cara que está utilizando aí esse 13/60, é a mesma coisa. Eu vou abaixar um pouquinho aqui, deixa eu abaixar. Esse 13/60, ele é equivalente, tá, a 260, tá bom? Eu quero saber quanto que é a fração inteira, o 1, beleza? Quanto que ela equivale? É o x. Tudo bem? Então eu faço a multiplicação cruzando. Beleza? Então, ó, 13/60 vezes x. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar de cor azul, tá? Opa. 13/60, 13x, né? 60 é igual a 260. Tudo bem? Beleza? Então, ó, o 60 que está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando. Tudo bem? Então, vai ficar 13x é igual a 260 vezes 60, tá? Ok, 13 mais é 60. Vezes 60, beleza? Tá? Vezes 60. Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui, ó, 13x é igual a 260 vezes 60. 260 vezes 60 dá um total de 15.600. 15.600. Tá bom? O 13 que está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 15.600 dividido por 13. Tá? 15.600 dividido por 13 dá o resultado de 1.200. Então, o salário da Dona Maria aí é de 1.200, beleza? A alternativa correta aqui, ó, é a letra C, tá? Anota aí no seu caderninho de estudo. Beleza? Vamos para a questão número 31. Questão número 31. Ao se ligarem os pontos médios de cada lado do triângulo retângulo ABC da figura abaixo, obtém-se um novo triângulo retângulo EFG. Então, ó, eu tenho um ponto médio desse segmento, eu tenho outro ponto médio e outro, beleza? Se eu ligo eles, eu obtenho um novo triângulo retângulo. Calcule a área desse novo triângulo, beleza? Vamos calcular a área dele, tá? Olha só, pessoal, é bastante interessante esse conteúdo aí, né? É bastante interessante. Olha só, nós temos essas medidas, tá? Vou começar aqui desse lado aqui, ó. Esse lado aqui que eu vou marcar de verdinho para vocês, ó. Tá? Vamos imaginar esse lado aqui, né? Esse lado, se o ponto E aqui, né, é o ponto médio, quer dizer que essa distância aqui, ó, que eu estou marcando com 2 tracinhos, é o mesmo valor que essa. E nós podemos observar que se eu continuar aqui, ó, esse valor que está aqui vai ser o mesmo daqui, correto? Então vamos lá pensar. Se tudo aqui era 6, aqui vai ser 3 e aqui também vai ser 3. Consequentemente, esse triângulo terá esse lado aqui também 3. Beleza? Conseguiu captar? Tá bom? Então já descobrimos um lado aí do nosso triângulo, tá? A mesma coisa vai acontecer com os outros lados. Olha só. Eu vou considerar, por exemplo, esse lado aqui, ó, o AC, tá? Esse lado aqui é o mesmo que esse, eles são iguais. Nesse caso, cada um vale 4, tá? E eu posso ver que esse lado aqui, ó, é o mesmo tamanho que esse lado aqui de baixo. Então, consequentemente, esse daqui também é 4, tá bom? E aqui, nessa diagonal, tá? Você pode utilizar o Teorema de Pitágoras, ou então você pode utilizar o mesmo conceito que nós estamos utilizando até agora. Beleza? Vamos utilizar o que a gente está utilizando até agora, a mesma técnica. Ó, esse lado todo aqui, né? Esse ponto F está dividindo ele em 2. Então quer dizer que esse lado aqui é o mesmo que esse, né? O mesmo tamanho, esse segmento. Se tudo é 10, aqui é 5 e aqui é 5. Consequentemente, olha só. Esse carinha aqui, ó, que eu estou grifando aqui novamente, ele é exatamente paralelo a esse daqui. Então, ele dá a mesma medida também. Então, aqui é 5,
beleza? Se você for calcular por Pitágoras também, você vai ver que é 5, beleza? É um triângulo pitagórico aí. Então, se ele quer saber a área, né? Ele quer saber aqui, ó, calcule a área desse novo triângulo. Vamos calcular a área desse novo triângulo? Vamos lá? Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é igual a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2, tá bom? A área desse triângulo aí, quem vai ser minha base? Posso utilizar aqui o 4, tá bom? 4 vezes a altura, olha aí, a altura é 3 e tudo isso dividido por 2. Na verdade, a gente calculou esse 5 aqui, né? Nem precisava, tá? A altura do triângulo é igual a quanto? 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2, dá 6. Se tudo está em centímetro, é 6 centímetros, beleza? Vamos abaixar aqui para a gente ver qual a alternativa que é. A alternativa A, beleza? Tudo bem? Comentei sobre o Teorema de Pitágoras, mas na verdade nem precisava calcular aí o Teorema de Pitágoras, né? Nem precisava encontrar esse valor 5. Apenas a base e a altura, quando nós tratamos de área de triângulos, beleza? Vamos lá, questão número 34. Considere o triângulo ABC, sabendo que CD é bissetriz, ou seja, divide o ângulo exatamente do mesmo tamanho. Se era um ângulo, por exemplo, de 60 graus, aqui virou 30 e aqui também virou 30. Tudo bem? Bissetriz, qual é a medida de BD? Qual que é essa medida aqui, ó? Certo? Qual que é essa medida aí? Nós vamos descobrir agora, nesse momento. Deixa eu apagar aqui, fazer direitinho. Vamos lá, nós temos uma relação, ó. Nós temos esse triângulo aqui, correto? E esse outro. Beleza? Percebe que ele tem um lado aqui em comum, né? E ele tem um ângulo igual aqui, certo? Ele tem um ângulo igual, um lado comum e tudo mais. Eu posso falar para vocês que eles são semelhantes, tá bom? Então, ó, se eles são semelhantes, eu posso utilizar isso aqui, ó, 10 sobre 6. É a mesma coisa que se eu peguei o 10, eu tenho que considerar aqui o número 15. E se eu peguei o 6, eu tenho que considerar esse xzinho ali, que é a medida BD. Beleza? E aí, novamente, eu faço a multiplicação cruzada, 10 vezes x. 10x é igual a 6 vezes 15. 6 vezes 15, 90, tá? Então, x é igual a 90 dividido por 10. X é igual a quanto? Ó, cancela aqui, fica só o próprio 9. Tudo está em centímetro, consequentemente, a minha resposta também está em centímetro. A alternativa correta é a letrinha A. Beleza? Gabaritinho aqui, letra A. Então, essas partes aqui, essa e essa outra, se você for olhar no conteúdo programático, é aquele conteúdo que está falando de triângulos, né? Então, fica bastante atento como que está aparecendo aí triângulos, seja calculando a área, né? Seja relações entre triângulos. Então, é esse tipo de situação que cai em triângulos na sua prova. Tá bom? Deixa eu abaixar aqui. Tem mais uma questão. Questão número 33. Deixa eu tomar aqui. Matias comprou 4 pacotes de bolacha por R$14. Então, 4 pacotes foram R$14, tá bom? Quanto ele gastaria se ele tivesse comprado 3 pacotes? 3 pacotes seriam qual o valor? Olha lá, regrinha de 3 bem simples, né, pessoal? Regrinha de 3 bem tranquila, basta eu multiplicar aqui, ó, cruzando, são diretamente proporcionais, né? Se eu tenho 4 pacotes, vai custar 14, se eu compro 3, que são menos pacotes, obviamente vai custar menos, né? Então vamos fazer 4 vezes x, 4x é igual a 3 vezes 14, vamos fazer aqui, 3 vezes 14 dá 42, beleza? Está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 42 dividido por 4, tá? Que dá 10,50. 10,50, tá bom? Beleza? Então a alternativa correta aí é a letra C de casa. Tranquilo? Que conteúdo que caiu nessa?
Cai lá o conteúdo de regra de 3 simples, cai o conteúdo aqui, uma divisão com número com vírgula, né? Divisão com números racionais, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então vamos lá para o próximo. Ó, questão número 34, tá? Só para constar para vocês, não tá no edital essa questão. Ela não vai ser cobrada nesse tipo. Ó, em um jogo de futebol para videogame, a função do segundo grau, lá não tem função, beleza? Não tem função do segundo grau, então essa questão não vai ser cobrada, beleza? Então, ó, tem essa, mas eu vou resolver aqui para vocês, beleza? Em um jogo de futebol para videogame, a função tal simula o caminho de uma bola de futebol ser chutada. Então a bola faz isso aqui, né? Ó. A bola faz isso aqui, mais ou menos, né? Então nós temos aqui o campo, temos o eixo X, o eixo Y. Tenho certeza que vocês nunca viram isso, ou se viram, foi em algum outro momento, mas isso aqui não vai estar no edital, né? Nessa equação, o y é a altura da bola, olha lá, que eu estou falando. E o x é a distância horizontal em metros. Qual que é a distância horizontal que a bola irá percorrer até tocar novamente o solo? Como que eu sei isso? Eu sei se eu pegar essa equação aí, ó, menos, menos 0,005x ao quadrado mais 0,22x igualar isso a zero. O resultado, né, os dois resultados dessa equação é só eu fazer a diferença entre eles. Então, por exemplo, vai ter um x1 aqui e um x2, que é a outra solução. É só eu realizar a diferença entre eles, tá? Dá pra gente resolver? Dá, vamos resolver aqui, ó. O que essas duas têm? É uma equação incompleta, né? O que elas têm em comum? Ela tem o x aqui em comum, beleza? Então eu vou colocar o x aqui em evidência. X vezes menos 0,05x, tá? Como é que eu fiz isso? Opa, aqui tem um zerinho a mais. Eu sei que x tem em comum entre as duas, correto? Então se eu fizer aqui, ó, x vezes esse valor, vai dar o número de cima. E se eu fizer x vezes esse outro cara aqui, ó, esse outro cara que é o 0,22x, se eu aplicar a propriedade distributiva neles, vai dar exatamente o mesmo valor. Na verdade, eu estou tirando o x de cada um. Esse aqui, como tinha x ao quadrado, que é x vezes x, eu estou tirando um só. Ficou só um aqui embaixo. E esse outro, como só tinha um, ele ficou sem nenhum aqui. Tudo bem? Se você fizer a distributiva, você vai observar que dá um número exatamente ali de cima. Tudo bem? Então, ó, é igual a zero. Beleza? Se eu tenho um número multiplicando com outro e o resultado é igual a zero, ou seja, esse daqui é igual a zero, ou esse outro aqui, ó, menos 0,005x mais 0,22 é igual a zero. Beleza? Então, x igual a zero já é uma solução, tá? Vamos calcular essa outra, ó. Passo esse carinha para o segundo membro, menos 0,005x é igual a esse cara negativo, menos 0,22. Esse daqui, esse número todo aqui, eu vou passar dividindo, vou inclusive passar com o número negativo, tá? Eu posso passar ele todo negativo, não precisa vir aquela técnica de multiplicar por menos 1, é só passar ele negativo, não tem problema nada, olha lá. Lembrando que eu estou passando para o outro lado, lembrando que o passar para o outro lado, né? Ele está querendo falar que eu estou invertendo a operação. Se a operação era vezes, eu estou passando para divisão. Que número? Esse número como um todo, ó. Esse carinha como um todo, beleza? Ele é negativo, ele continuou negativo. A operação que estava envolvida ali era a operação de multiplicação. Ah, professor, mas não tinha que mudar o sinal para menos? Não, tinha que mudar para menos quando fosse esse caso aqui, ó. Esse caso quando tem um mais aqui no meio, tá? Quando tem um mais ali no meio. Como eu tenho mais aqui no meio, aqui, ó. Esse carinha aqui, deixa eu pegar o marca-texto. Esse carinha aqui, tá? Porque a operação entre esses dois números é o mais. Agora a operação entre esses daqui é o vezes, que está aqui oculto, tá bom? Então aí eu faço essa divisão, tá?
0,22 dividido por 0,005, tá bom? Deu 44, tá? É estranho, né? Dá 44, mas é 44 mesmo. Já faço aqui para vocês como que é. Então a resposta correta é a letra D, né? Por que seria a letra D? Porque seria o 44, que é o x, um dos resultados, menos o zero, que é o outro resultado. Esse cara aqui, ó. Então 44 menos zero é o próprio 44, tá? Então a resposta correta aqui seria a D, beleza? Tem uma função, mas acabou caindo, a gente acabou trabalhando aí com uma equação do segundo grau, né? Se bem que precisava ter uma noção de função para resolver esse problema. Enfim, eu, particularmente, se caísse essa questão na prova, eu entraria com recurso, porque não estava constando função no edital, beleza? E como que eu faço essa divisão aqui, ó? De 0,22 dividido por 0,005. Tá bom? Primeira coisa, eu tenho que igualar as casas decimais. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 5. Aliás, eu tenho 3. Então, ó, essa vírgula que está aqui eu vou igualar, vou adicionar um zero aqui, beleza? E agora eu vou sumir com a vírgula, tá? Eu vou sumir com a vírgula. Então, ó, já posso sumir com a vírgula aqui e sumir com a vírgula aqui no cantinho, aqui no meio. Então, na verdade, eu estou fazendo uma divisão de quantos? Né? Igualei as casas decimais, eu estou fazendo, na verdade, 220 dividido por 5, 0,0005. Estou fazendo divisão por 5. Então, vamos lá. Ó. 22 dividido por 5, aqui vai dar 4, tá? Aqui fica 20. Aí aqui fica 2, beleza? Dá para descer o zero, né? 20, né, na tabuada do 5 é 4 também, que é o próprio 20 aqui. Realizei a divisão. Então, o grande lance aqui de você realizar essa divisão aqui, pessoal, essa divisão aqui, ó, deixa eu pegar aqui, você realizar essa divisão aqui, ó, é você igualar as casas decimais. Eu igualei com um zero a mais e retiro todas as vírgulas daqui e daqui. Tudo bem? Ah, professor, mas por que deu positivo? Porque negativo dividido por negativo dá um número positivo. Vamos lá para o próximo. Questão número 35. Pessoal, eu estou resolvendo essas questões, inclusive utilizando aqui a minha Calc, tá? Porque eu não resolvi elas antes, beleza? Eu estou resolvendo aqui, vendo as questões e resolvendo. Tá bom? Então, às vezes pode surgir até um errinho aí, alguma coisa. Agora que eu fui falar também para vocês, né? Mas vamos lá, ó. Um retângulo com 17 centímetros de comprimento deve ser dividido em 3 partes conforme a figura abaixo. Tá, beleza. Então tem uma parte aqui, outra aqui e outra aqui. Beleza. A maior parte deve ficar com o triplo do comprimento da menor. E a parte intermediária deve ficar com 2 centímetros a mais do que a menor parte. Então tá, vamos colocar essas informações, né? Informações aí pra gente anotar. Tudo bem? A maior parte, qual que é? Essa parte aqui, né? Essa parte que eu estou passando aqui o cursor do mouse. A maior parte deve ficar com o triplo. Vou até anotar aqui, ó. A maior parte, o triplo do comprimento da menor. A menor ele colocou x. O que é o triplo de x? 3x. Tudo bem? Então essa partezinha aqui, ó, é 3x. Tranquilo? Triplo da menor. A parte intermediária, eu vou colocar aqui de amarelo, a parte intermediária deve ficar com 2 centímetros a mais do que a menor. 2 centímetros a mais significa que é o valor da menor mais 2. Isso tudo, né? Qual deve ser o comprimento da menor parte? Vou colocar aqui, ó. Importante, esse é o chamamento da pergunta aí. Chamamé da pergunta, brincadeira. A grande pergunta, né? A grande pergunta, o comando da pergunta para você. Qual deve ser o comprimento de centímetros da menor parte? Tá? Então eu sei que somando isso aqui tudo, vai ter que dar 17, né? Não é isso? Então, ó, x, pega lá isso, x mais 2, mais 3x
Isso tudo tem que dar 17. Tá bom? Tá indo aí com calma, mas tá indo. Vamos lá. Ó, isso tudo aqui tem que somar 17. Então, um x com 3x dá 4, 5x. Tá? Esse 2 eu mando lá para o segundo membro. É igual a 17 menos 2. 17 menos 2 eu já sei que é 15. Então, fica o 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. 15 dividido por 5. Tá bom? E 15 dividido por 5, nós sabemos que é 3. Certo? Então, a resposta correta, já que eu quero saber qual é o menor, e o menor é o próprio valor do x aqui, x é igual a 3. Gabarito, questão número 35, é a letra B. Beleza? Vamos continuar aqui. Questão número 36, tá? Vamos lá. Uma família está planejando colocar piso em alguns cômodos de sua casa. O piso escolhido tem um custo de R$ 32,00 por metro quadrado, tá? Então eu tenho que calcular a área. Quando eu vou comprar um piso, inclusive na vida real, eu tenho que ir lá e calcular a minha área, beleza? E geralmente na vida real se adiciona mais 10%, mas aqui não está falando nada de adicionar. Então vamos que o problema está me falando, tudo bem? Então, ó, encontre o valor para ser gasto para assentar esse piso. Vamos ver em quais cômodos: na sala de estar, no quarto e no corredor. Sabendo que os ambientes são retangulares. Maravilha! Então, qual o conteúdo que está caindo? Área de retângulo. Tudo bem? Área de retângulo. Base vezes altura. Beleza? Simples de tudo. Então, vamos lá calcular. Eu quero saber da sala de estar. Deixa eu marcar aqui, ó. Sala de estar, eu tenho que calcular essa área aqui, tá? Eu tenho que calcular a área do quarto. Beleza? Eu tenho que calcular a área do corredor. Esse carinha aqui. Então, eu já marquei. Vou somar todos esses valores, tá? Individualmente, vou calcular a área deles. E depois eu multiplico por 32. Beleza? Vamos ver aqui do quarto, que já está mais simples aqui, ó. Quarto. Qual que é a área do quarto? Ó, a área do quarto é 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,2. Desculpa, falei 2,5, mas é 2,2. Essa multiplicação dá 3 vezes 2,2. 6,6 metros quadrados. Beleza? 6,6 metros quadrados. Tudo bem? Deixa eu só posicionar aqui melhor aqui, turma. Ó. Aí, ó. Aí, galerinha. Aí. Deixa eu só ver aqui. Aí. Aí. Ficou bom. 6,6 metros quadrados no quarto, tá? Nós temos aqui a sala de estar. Sala estar. Beleza? A sala de estar está com quais medidas? 4,2, 3,2. 4,2 vezes 3,2. Isso aqui dá 4,2 vezes 3,2. 13,44. Vamos resolver uma dessa daqui? Vamos resolver só para vocês lembrarem como é que faz, ó. Vamos resolver aqui do corredor, né? O corredor... Quais são as medidas do corredor? Bom, eu sei que é 3,2 essa parte aqui, né? Tá bom? Então, o corredor. O corredor é um 3,2 vezes esse tamanho aqui. Que tamanho que é esse, né? Como é que eu sei esse tamanho? Bom, se isso aqui é tudo retângulo, eu sei que essa medida total aqui vai dar quanto? Ó, essa total. Essa total dá 1,8 mais 6,4. Vamos lá fazer 1,8 mais 6,4. 4 mais 8 dá 12. Sobe 1. 7, 8, 8,2. Então, essa medida total aí é 8,2, tá? Consequentemente, essa medida aqui total também tem que ser 8,2. Beleza? Mas eu já tenho quanto? Eu tenho 4,2 e um 3. Então, ó, eu tenho um 4,2 mais um 3. 4, 5, 6, 7. Então, eu já tenho 7 metros, 7,2. Para completar 8,2, falta 1 metro só, tá bom?
Então, esse tamanho é 1 metro e esse daqui é 3,2 que veio daqui, ó. Beleza? Vezes 1, que dá 3,2 metros quadrados. Então, vamos somar esses caras todos aqui. E eu falei que eu ia fazer a multiplicação, né? Não esqueci não, tá? Não esqueci. Mas eu vou somar eles aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 6,6 mais 13,44. 13,44, né? Ô, gente, tá dando uma travadinha aqui, vocês não têm ideia. Mais 3,2, beleza? Então, ó, vou somar aqui, vai dar 4. 6 mais 4 dá 10, com 2 dá 12, sobe 1. Aqui vai dar, ó, 6 com 3, 9, mais 1, 10, com mais 3, 13. E aqui deu 23 e 24. É o resultado? Não, não é. Porque esse aqui é a área total. Eu sei que cada metro quadrado aí custa 32. Então, eu vou pegar esse valor, pessoal, e vou multiplicar por 32. Então, ó, 23... Faltou aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Aí. 23,24 vezes 32, tá? Vírgula 00. Não precisa desse vírgula 00, não. Então, ó, vou fazer 2 vezes 4, que dá 8. 2 vezes 2, que dá 4. 2 vezes 3, que dá 6. 2 vezes 2, 4. Esqueço o vírgula nesse momento. O vírgula é só no final. Beleza? Coloco mais aqui embaixo do último cara. E agora vou multiplicar com 3. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes 2, 6. Beleza? Vou somar esses caras todos aqui. Deixa eu abaixar. Deixa eu abaixar aqui. Aí. 8. 4 mais 2 dá 6. 6 com mais 7 dá 13. Sobe 1. 1 com 9 dá 10, com mais 4, 14, sobe 1, e aqui deu 7, tá bom? Ah, acabou? Acabou. Praticamente acabou. Olha só, eu vou analisar, na minha pergunta, que são esses dois números aqui, quantas vírgulas ele tem, tá? Aqui nesse caso eu tenho 2 vírgulas, aqui nesse caso não tem nenhuma, mas teria, e seria aqui no final, mais 2 vírgulas, tá bom? Então, ó, se fosse vírgula 00, seria a mesma coisa. Bom, vou considerar até agora, eu não considerei, então eu vou tirar, tá? Mas só para vocês saberem que existe esse 00 ali no final. Não considerei até agora, também não vou considerar mais. Então, ó, se tem duas casinhas após a vírgula na minha pergunta, na minha resposta também tem que ter. Então, ó, 2 casinhas vai dar exatamente aqui nesse ponto, tá bom? Então, esse é o resultado. Vamos procurar aqui. Olha lá, a alternativa aí. Alternativa aí. Tá, professor, deixa eu perguntar, e se aqui fosse, por exemplo, 1,1, né? Ele ia dar outro resultado, claro, mas só que eu iria considerar 3 casas decimais, tudo bem? Então, a vírgula seria a terceira casa decimal. Claro que seria outro resultado, que nem eu falei para vocês, mas eu iria considerar 3 casas decimais, tudo bem? Vou apagar aqui. Beleza. Vamos lá para a próxima questão. 37, tá? Deixa eu só voltar aqui e falar para vocês. Falei que aqui exige o conhecimento de áreas, né? De quadrilátero, tá bom? Vamos lá, questão 37, tá? Qual das expressões abaixo representa um número irracional? Ah lá, que nem eu falei para vocês. Além de fazer operações com os números, você precisa saber identificar. Nesse caso, ele está perguntando como identificar um número irracional. Desculpa, tá, gente? Um número irracional. E aqui eu vou dar uma rápida explicação para vocês sobre os conjuntos numéricos, tá bom? Um primeiro conjunto que geralmente a gente estuda é o conjunto dos números... Deixa eu mudar aqui a tela, tá? O primeiro conjunto que geralmente a gente estuda é o conjunto dos números naturais. O que são os naturais? Os naturais são aqueles números que a gente utiliza para contar coisas, tá bom? Como assim? Contar coisas. Então não vai ter lá negativo, não vai ter lá, por exemplo, fração, lá não vai ter esse tipo de número, não vai ter número com vírgula e tudo mais. Então vamos anotar aqui, ó, os naturais, tá? Ele geralmente é representado por esse N,
tá bom? Natural, beleza? Ele é utilizado para contar. Então, o conjunto dos números naturais, ele é representado assim, ó. Abre uma chavinha, então eu coloco 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, infinitos, tá? Ele tem um início em 0 e é infinitas casas, infinitamente, tá bom? Existe sim uma discussão sobre o número 0, se ele é ou não é natural, tá? A maioria, depende do autor, a maioria dos autores que o pessoal estuda na universidade fala que o 0 é natural, tá? Mas existem alguns autores que falam que o 0 não é natural. Beleza? Mas vamos considerar o 0 aqui natural, beleza? Outro conjunto que existe é o conjunto dos números inteiros, beleza? Inteiros. O conjunto dos números inteiros são todos naturais e os seus respectivos números negativos. Então, lá nos números inteiros, eu vou ter quem? Ó? Eu vou ter o z aqui. Eu vou ter todos esses caras, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, tá? E também vou ter os seus negativos, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, enfim. Eu vou ter todos os negativos também. Professor, quer dizer que todo número inteiro é um número natural? Sim. Os números naturais é um subconjunto, ele está dentro dos números inteiros, beleza? Tudo bem? Vamos imaginar, ó. A sala de vocês pertence à escola, certo? É como se a sala de vocês fosse um subconjunto da escola. Tudo bem? Depois dos números inteiros, nós temos os racionais. Tá bom? Os racionais, tá? Ele é representado pela letra Q. Beleza? Ou seja, os racionais são todos os números que podem ser escritos como fração. Você vai ver em alguns livros escrito assim, ó, os números racionais é um número A dividido por um número B, tá bom? É uma fração, onde o A pertence aos naturais, aos inteiros, né? Pertence aos inteiros, e o B também pertence aos inteiros, ou seja, é uma fração. Só que o B não pode ser 0, tá bom? Ou então você vai ver assim, um B e uma estrelinha, tá? Se tem uma estrelinha, ele está excluindo ali o 0. Tudo bem? Então, olha só, para você associar, o racional vai ser os números que você escreve como fração, tá? Então, o racional geralmente você associa como fração, beleza? Fração. Tudo bem? E os irracionais? Irracionais. Os irracionais, como o próprio vem da língua portuguesa, né? O i, ele acaba fazendo uma negação. São os números que não são racionais. Tudo bem? Só antes, desculpa, os racionais ainda, dentro dos racionais eu tenho inteiro e natural, tá bom? Lá nos irracionais é um conjunto totalmente diferente. Eu não vou ter nem o número que foi mostrado aqui para vocês, né? São os números que não podem ser escritos como fração. Então, ó, não fração. São dízimas também, dízimas não periódicas. O que quer dizer isso? Dízimas não periódicas. Por exemplo, o número π, tá? O número π é aquele 3,1415, mas ele continua, tá, pessoal? Se você colocar aí no Google, o número π é um número infinito, né? Ele é 3,1415,9 e ele é infinito de casas decimais. E você não consegue prever qual que é o próximo número. Diferente, por exemplo, desse daqui, ó, 3,333. Isso aqui você consegue prever. É uma dízima periódica. Nos números irracionais, nós temos dízimas não periódicas. E também temos todas as raízes não exatas. Tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. Não, raiz de 4 não. Raiz de 4 é exata. Raiz de 5, raiz de 6, tá bom? Todas as raízes não exatas são irracionais. E nós temos o conjunto dos reais. O conjunto dos reais é representado por essa letra R, que abrange todos esses números aqui, tá bom? Todos eles. E além disso, nós temos os números complexos, que abraça esse real,
O número complexo ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Mas isso daí é um assunto lá para o nível universidade, beleza? Ou para o terceiro ano do ensino médio, dependendo do colégio que você está cursando, beleza? Qual das expressões a seguir representa um número irracional? Então, o que é o número irracional? É um número que não pode ser escrito como fração, são dízimas não periódicas, são raízes não exatas. Então, vamos procurar. Ó, o número 6, nada a ver, né? Então, o número 6 aqui é nada a ver pra gente, tá? Aqui, ó, eu falei que não pode ser escrito como fração, já tem uma fração aqui. Moiou, deu errado, tá? Aqui, ó, vamos analisar, escrito como fração, ó, não pode ter, tá bom? Aqui, ó, raiz, tem raiz, ó, que legal, mas tem um aqui, ó, tá? Eita, gente, pera aí. Eita, eu acabei marcando errado ali a letra C. A letra C. Deixa eu só voltar aqui com vocês, ó. Apesar de ter... Vamos deixar isso aqui como uma dúvida por enquanto, tá? Vamos verificar as outras, ó. Raiz de menos 4, aqui vai dar 2, 2 mais 1, né? Aqui vai ficar um número menos 1. Então, não é também. E aqui, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E raiz cúbica de 125 é 5, porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125, né? Deixa eu só conferir. É, isso mesmo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então, aqui também não é, aqui dá um número inteiro. Tudo bem? É aqui, pessoal, ó. É aqui o negócio, tá bom? Isso aqui é uma dízima não periódica. Quando você coloca na calculadora, ele vai dar um número... deixa eu colocar, inclusive, aqui, ó. Raiz de 8, tá? Ele vai dar mais ou menos assim, ó. 2,8, 2, 8 e continua com infinitas casas. 4, 2, 7, 1, 2, 5, tá bom? E se você soma com meio, tá? O meio é 0,5 aqui, ó. 0, e o 5 ali, ó. O 0,5. Quando eu somo isso aqui, ele ainda continua sendo um número irracional, né? Ele ainda continua sendo uma dízima não periódica, tá? Se você somar, ele continua com 5, 2, 1, 7, 2, 4, aqui continua, tá? Eu não consigo prever qual que é o próximo número, né? Aqui fica 3, aqui fica 1, aqui fica 3, mas ele ainda continua sendo uma dízima não periódica. Então, por isso, essa é a resposta, tá? Quando você tem um número irracional somando com um racional, ele vai ser irracional, tá bom? Um número irracional operando com qualquer outros números vai dar um número irracional. Perfeito? Perdão aqui pela... Acabei confundindo aqui, tá? Mas é que nem eu falei para vocês, eu peguei essa prova aí e já vou resolvendo aqui junto com vocês também. Tudo bem? Questão número 38. A figura a seguir é composta de 12 losangos. Sabe o que é losango, pessoal? Essa imagem aqui, ó. O pessoal da carta de baralho fala que é o ourinho do baralho, né? Carta de ouro. Vamos voltar no texto. A figura a seguir é composta por 12 losangos. Então já tem uma informação aqui, ó. Tá? Então nem vou contar. Congruentes. Opa! Congruentes quer dizer que eles são do mesmo tamanho. Pode estar posicionado em uma posição diferente, mas quer dizer que eles são do mesmo tamanho, têm a mesma área, as mesmas características. Tudo bem? Deixa eu vir mais para o meio aqui. Vamos lá. Organizadas internamente em um hexágono regular. Então eu tenho um hexágono aqui, ó. Esse contorno aqui é o hexágono, tá bom? Regular. A altura do hexágono é 8. Opa! A altura do hexágono é 8. Então, eu já vou colocar umas informações aqui. Bem, já vou começar a organizar o negócio aqui, ó. Eu falo que essa altura total aqui, ó, é 8. Beleza? E ele é regular, então quer dizer que aqui também é 8, tá, pessoal? Beleza? Aqui também é 8. Não sei se vai ajudar ou não. Sabendo que a área de um losango é a metade do produto da diagonal pela metade da diagonal maior. Então, essa daqui, ele está falando para você, ó, a área de um losango. Como eu calculo a área de um losango? Metade do produto da diagonal menor pela diagonal maior. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó,
a área do losango é igual diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É isso que ele está falando, a metade da diagonal menor multiplicada pela maior. Então eu pegasse aqui, ó, eu pegaria aqui, ó, diagonal maior, diagonal menor faria vezes e o resultado eu dividiria por 2. Tudo bem? Essa é a área. É assim que a gente calcula a área desse negócio. Tudo bem? E que a área total do hexágono é 48. Ó, a área total do hexágono é 48. Beleza? Então a área disso aqui tudo é 48. Encontre o comprimento da diagonal menor. No meu caso aqui eu estou procurando o Dzinho aqui. De cada um dos losangos. Então o negócio vai esquentar agora, né? Vamos lá, ó, vou mudar até de tela aqui, só para a gente ter uma ideia, né? Eu tenho nesse problema 12 losangos, tá? Que estão tudo dentro do hexágono regular. Esse hexágono tem 48 centímetros quadrados. Então, para eu saber a área de cada losango, basta eu fazer o quê? 48 dividido por 12. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá, ó. 48, peraí, só um instante. 48, tá? 48, tá dando uma travada aqui, gente. 48, deixa eu anotar aqui, 48, opa, rapaz, faz comigo não, tá acabando o vídeo já. 48 dividido por 12, beleza? Eita, peraí, gente. Gente, tive que reiniciar aqui o computador, tá bom? Mas vamos lá. A gente estava falando que era 48 dividido por 12, né? Vamos lá então. 48 dividido por 12. Deixa eu apagar aqui. 48 dividido por 12. Deixa eu ver. Tá tudo certo. 48 dividido por 12. Isso aqui dá 4, tá? Dá 4. Então, cada um desses losangos aqui tem 4 centímetros quadrados de área. Tá? Cada um deles, inclusive esses daqui. Ó. Perfeito? Bom, eu sei que a área de cada um, a área do losango, é igual a 4 centímetros quadrados. E para calcular a área do losango, eu utilizo essa fórmula aqui. Beleza? É losango. Tá bem, pessoal? Não é losângulo, não. Beleza? Losango. Tá? Vamos descobrir? Ó, eu tenho que descobrir a diagonal maior, diagonal menor e tudo isso dividido por 2. Eu tenho que descobrir a diagonal menor, que é esse D aqui, tá? Qual que vai ser a diagonal maior, tá? Vamos analisar. Ó, eu tenho que a altura é 8 e a altura está pegando exatamente 2. Ó, olha só, tá pegando 2 aqui, ó, 2 losangos, beleza? Então, se tudo isso aqui é 8, aqui vai ser 4 e aqui também vai ser 4. Concordam comigo? Então, olha só. Eu tenho aqui 4 vezes a diagonal menor dividido por 2 dá 4 centímetros. Tudo bem? Certo? Então, minha diagonal maior eu acabei de ver que vale 4 e eu estou substituindo. Calcular a área, já sei que o resultado tem que dar 4. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Então, vamos lá. 4D sobre 2 é igual a 4. Beleza? O 2 que está dividindo passa multiplicando, vai ficar 4D é igual a 8, tá? O D que está multiplicando 4, o 4 passa dividindo. É 8 dividido por 4. Quanto que é 8 dividido por 4? É 2. Então, minha diagonal menor vale 2, tá bom? Qual que vai ser a resposta aqui? Qual das alternativas? Vamos lá ver. Vai ser aqui a alternativa D de dinossauro. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão 39, tá? Pessoal, tá conseguindo compreender aí? Tá curtindo essa aula? Tá conseguindo compreender? Espero que sim, gente. Deixa um comentário aí embaixo se você está aprendendo, tá conseguindo resolver essas questões. Espero realmente estar aqui ajudando vocês, tá bom? Você tem ideia, agora é sexta-feira, 11h10 da noite. Estou aqui gravando para vocês, tá bom?